Se você quer conhecer os 5 tipos de fundo imobiliário que existem, você chegou no lugar certo, esse é o seu vídeo. E caso você ainda não me conheça, meu nome é Rafael Costa, eu sou estrategista financeiro e seja bem-vindo ao meu canal que tem como único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar todas essas características que os 5 tipos de fundos imobiliários possuem, tá? Então dessa forma vai ficar mais fácil de você escolher um fundo imobiliário para sua estratégia de investimento. Então se você já gostou do tema desse vídeo, eu peço para você deixar seu like e comenta aqui para mim se você já investe em fundo imobiliário. Tá? Uma coisa que eu já preciso te falar no começo desse vídeo é que ele não vai te ensinar a escolher um fundo imobiliário. A gente não vai falar aqui sobre yield, não vai falar sobre valor patrimonial, a gente não vai falar sobre esses assuntos. Se você quer saber sobre esse assunto específico, eu recomendo que você veja esse vídeo, tá? Que explica tudo que você precisa saber em como escolher um fundo imobiliário. Agora, antes da gente começar para eu te explicar os 5 tipos, né, cada um deles tem características diferentes, eu preciso te passar um conceito muito importante, tá? Nos fundos imobiliários, eles distribuem 95% do seu lucro pelo regime de fluxo de caixa, tá? Rafael, por que isso é importante? Você vai entender daqui a pouco, tá? Mas isso é estabelecido em lei, né? A Lei 9.799 de 1999, que rege todo o funcionamento dos fundos imobiliários, ele determina exatamente isso que eu acabei de te dizer. 95% do lucro tem que ser distribuído para o cotista por conta do regime de fluxo de caixa. Você vai entender daqui a pouco isso e por que isso é muito importante, tá? Bom, o primeiro tipo de fundo imobiliário é os fundos de tijolo, tá? Então é um investimento direto em imóveis e tem diversas opções diferentes. Então você pode investir em um FI de logística, né, ou seja, em galpões. Você pode investir em lajes corporativas, né, que são os grandes prédios nos centros empresariais das cidades. Então tem em São Paulo, no Rio, em Brasília, tá? Você também pode investir em shopping, em escolas, em hospital, enfim, você pode investir nos mais diversos tipos de imóveis, tá bom? Aqui já vai uma coisa muito importante que você precisa guardar. As cotas, né, ou seja, quando você compra uma cota para receber o aluguel, ela tende a se valorizar ao longo do tempo em função da inflação. Por quê? Porque quando você está comprando uma cota de um fundo imobiliário, na realidade você está comprando uma fração daquilo. E no caso de um fundo imobiliário de tijolo, você está comprando uma fração daqueles imóveis. E já é sabido por todos que no longo prazo, os valores dos imóveis seguem a inflação. Então, quando você está comprando uma cota de um fundo de tijolo, você está se protegendo do seu patrimônio da inflação, porque, teoricamente, aquela cota se valorizará ao longo do tempo em função da inflação. Assim como a cota vai se valorizar em função da inflação, muito provavelmente os seus rendimentos, né, os rendimentos que aquele fundo imobiliário também vão se valorizar. Por quê? Porque quando existe um aluguel de um imóvel, normalmente esses aluguéis são corrigidos pela inflação, pode ser IPCA, IGPM, enfim, por algum índice. Então, com a correção dos aluguéis, por conta daquela história do regime de fluxo de caixa que a gente falou agora há pouco, você vai receber a inflação, né, o aluguel corrigido pela inflação em função do tempo. Então, a coisa mais importante que eu preciso que você guarde no caso de fundos imobiliários de tijolo é isso. A cota valoriza de acordo com a inflação, os rendimentos são protegidos da inflação, porque você vai receber todos os aluguéis e os aluguéis serão reajustados. Então, quando você está recebendo a sua distribuição, né, o seu rendimento do fundo imobiliário, você está recebendo somente juros real, tá? Guarda essa informação que fundo de tijolo é só juros real. Por quê? Porque se você comparar um FI de tijolo com todos os outros, você vai ver que o FI de tijolo tem um yield menor. E isso tem um motivo, porque você recebe juros real. Você vai ver que nos outros tipos de fundos imobiliários, você vai receber o juros nominal. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá bom? O próximo fundo imobiliário é o de papel, né? Que é o conhecido como recebíveis imobiliários, né? Então, o que acontece? Quando você investe num fundo imobiliário de papel, você está investindo em dívida imobiliária, tá? Em dívida, que está lastreada em imóveis através de um mecanismo financeiro conhecido como CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. Tá? O que é importante você saber quando você está investindo no fundo imobiliário de papel? Primeira coisa que você está comprando dívida, então se a outra ponta não pagar a dívida, né, você pode não receber o seu rendimento. Só que, como que são formatados os fundos imobiliários de papel? Você não compra uma dívida nem duas dívidas, você compra milhares e milhares e milhares de dívidas
para empacotar um negócio chamado fundo imobiliário de papel. Então, por que isso é importante? Porque apesar do que uma dívida ou outra pode não ser paga, né, existe toda uma análise de crédito e muito provavelmente todas aquelas dívidas, né, no frigir dos ovos vão ser pagas, uma grande parte delas, mesmo porque já existe uma parcela que é considerada que a inadimplência é esperada para essas dívidas. Tá? Uma coisa muito importante, né, que eu acabei de falar, né, no FIT Tijolo, que é totalmente diferente do papel, que a distribuição é nominal, é real, mais inflação. Por quê? Vou te explicar. Lembra que, de acordo com a lei, o fundo imobiliário tem que distribuir 95% do seu resultado por fluxo de caixa? Muito bem. Quando um fundo de papel recebe um título, né, ou seja, ele emprestou para alguém, então esse título vai pagar para ele as amortizações. Junto com a amortização, vem duas coisas. Vem os juros, né? Ou seja, o quanto que está sendo remunerado aquela dívida, mas também está vindo a correção da inflação. Então, o que acontece? De acordo com o regime de fluxo de caixa, o que vem como amortização e o que vem também como juros e inflação, tudo isso é um lucro do fundo imobiliário. Então, a amortização é separada, então a amortização volta, né, para o fundo que vai recomprar outras dívidas, né, vai comprar outras dívidas para manter o fluxo de pagamento do fundo imobiliário, mas tanto os juros quanto a inflação que foi paga junto com o cupom, né, da dívida vai ser distribuída para o cotista. E por que isso é importante? Porque com isso, os yields dos fundos de papel ficam muito, muito maiores que os yields dos fundos de tijolo. Por quê? Porque um está te pagando somente o juros real. A inflação está embutida no longo prazo, né? Ou seja, com a valorização dos imóveis e com a valorização dos aluguéis. Mas, no caso do de papel, você já recebe antecipadamente a inflação. Então, isso faz com que ela tenha yields maiores. Tá? E por que isso é importante? Porque, como ela já te paga a inflação e os juros, o valor patrimonial de um fundo de papel ele não se altera ao longo do tempo. É muito raro ele se alterar. Isso faz com que as cotas também não se valorizem. Então, enquanto os fundos de tijolo tendem a valorizar de acordo com a inflação, né, e o crescimento do mercado imobiliário, os fundos de papel tendem a permanecer o mesmo valor em função do tempo. E um outro aspecto muito importante é os rendimentos de um fundo de papel, eles variam bastante porque eles dependem de aspectos econômicos. Então, vou te falar, por exemplo, se eu tenho um fundo imobiliário neste momento atrelado a uma correção pelo IGPM, e como o IGPM dos últimos 12 meses está em 18%, isso faz com que o meu yield, neste momento, ele dispare. Por quê? Porque os meus rendimentos que são atrelados ao IGPM também vão disparar. Só que você imagina que em algum momento a inflação vai voltar a cair, o IGPM vai voltar a cair, IPCA talvez, e isso vai fazer com que o que era uma grande distribuição, um grande yield, volte a ser um pequeno yield. Então, o que eu estou dizendo com isso? Ao contrário dos fundos de tijolo, que tem uma certa estabilidade nos rendimentos, em fundos imobiliários de papel, eles variam. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando você está olhando para o histórico de pagamentos daquele fundo. Não quer dizer que ele pagou nos últimos 12 meses X, que nos próximos 12 meses ele vai te pagar o mesmo valor, porque, novamente, depende de aspectos econômicos. O próximo fundo, né, tipo de fundo, é justamente um dos mais queridos aí pelos iniciantes, que são os FOFs, né, ou seja, os fundos de fundos. Né, são fundos imobiliários que investem em outros fundos. Tá? Por que eu, Rafael, não gosto muito desse tipo de fundo imobiliário? Porque você paga taxa duplicada. Porque quando eu compro um fundo de fundo, eu estou pagando taxa para aquele gestor administrar aquela carteira. E aí ele vai e compra um outro fundo imobiliário, e esse outro fundo imobiliário também tem taxa de administração, às vezes também tem taxa de performance. E isso faz com que você pague taxas duplicadas. Rafael, é ruim um fundo de fundo? Não, não é que seja ruim. É que você tem que saber que você vai pagar uma taxa duplicada, então você tem que comprar ele a um preço muito, muito atraente. E aí que entra um outro problema. Tá? Quando você está num período de alta no mercado, como a gente viveu aí nos últimos 2, 3 anos, o que acontece? Lembra que a gente falou que é através de 95% da distribuição do fluxo de caixa que os fundos imobiliários distribuem as suas cotas, ou os seus rendimentos sobre as cotas? Então, quando um fundo compra uma cota de um fundo qualquer, outro fundo qualquer, por 100, e aí há uma valorização, né, e ele vai a 120 e ele vende a 120, aqueles R$20 da venda
daquele fundo imobiliário, que é ganho de capital, ele é distribuído para os acionistas como rendimento, porque 95% do lucro, através de fluxo de caixa, precisa ser distribuído de acordo com a lei. Então, o que acontece? Em períodos de alta do mercado, como a gente vinha vivendo, né, antes da pandemia, os FOFs eles costumam pagar um yield muito, muito acima da média, porque eles estão te pagando, na realidade, ganho de capital. Se o mercado está de alta, eu compro por 100, vendo por 110, esses R$10 ele vai distribuir como ganho de capital, isso vai fazer com que o rendimento seja alto, o yield também é alto. Mas isso tem que ficar muito, muito esperto, porque aquilo ali não é de fato resultado do rendimento do fundo, é apenas uma conjuntura de mercado. Então, principalmente na questão de FOF, né, de fundo, a distribuição varia muito, mas muito de papel, inclusive pode até não ter resultado algum, tá? Imagina que a gente está num mercado, vamos dizer assim, de baixa, que vem caindo, e os FOFs começam a vender suas posições e a oferir prejuízo. Então, nesses casos, os rendimentos que estão entrando dos fundos imobiliários vão cobrir só os prejuízos e você pode ficar até sem distribuição. Então, eu, Rafael, prefiro não investir em FOF, tá? Se você for ver lá a carteira do Milhão com Mil, que caso você não conheça, é uma série aqui no meu canal onde eu invisto publicamente, vou deixar aqui para vocês a playlist. Eu tenho pouquíssimos FOFs, tá? Fundo de fundos, que foram comprados no auge da pandemia com, assim, um desconto absurdo. Então, por isso que eles estão lá, mas muito provavelmente em algum momento no futuro eu vou acabar vendendo eles, tá? Vamos lá. O próximo tipo de fundo imobiliário, também não muito comum aqui no Brasil, mas muito comum nos Estados Unidos, são os fundos imobiliários de desenvolvimento. O que é isso? Um fundo imobiliário de desenvolvimento, o que ele faz? Ele desenvolve imóveis, né? Então, ele é muito mais arriscado. Por quê? Porque ele está financiando imóveis que ainda não existem. Então, eles fazem uma operação estruturada de construção com dívida. Então, é um pouco mais complexo a construção de um fundo imobiliário de desenvolvimento. Mas o que você precisa saber é, você está financiando a construção de novos imóveis e isso aí tem uma série de riscos, como riscos daquela obra não ficar pronta, daquela obra não vender, né, daqueles imóveis não venderem. Também tem um risco regulatório, ou seja, pode ter embargo da obra, enfim, tem uma série de riscos atrelados a fundos imobiliários de desenvolvimento e isso faz com que, sendo o risco maior, normalmente o seu retorno também é maior, tá? Então você vai ter yields um pouco maiores em fundos de desenvolvimento, mas você tem que saber que ele é maior porque você está correndo um risco maior. Então, se você quiser investir em fundos de desenvolvimento, ele pode até compor uma parte da sua carteira, mas eu recomendo que não seja uma grande parte dela. Tá? A distribuição dele também é nominal, porque é real, do ponto de vista, né, que são as amortizações pagas pelas dívidas que lastreiam toda essa operação, a inflação, né, que é a atualização dessas dívidas, mas também através de ganho de capital. Então, por exemplo, quando esses fundos de desenvolvimento vendem os imóveis que eles estão desenvolvendo, normalmente tem um ganho de capital e esse ganho também é distribuído para os acionistas. Então, fundo imobiliário de desenvolvimento é bacana, mas você tem que saber que o risco é maior, então não deveria ser uma grande exposição na sua carteira. E o último fundo imobiliário, tipo de fundo imobiliário, são os híbridos, tá? Que nada mais é do que um fundo que pode fazer um investimento em qualquer um desses outros 4 tipos. E por que ele é um tipo muito importante? Porque quando você compra um fundo imobiliário híbrido, você está comprando aquele gestor, né? Você está comprando a pessoa que vai escolher quais os ativos serão comprados, se eles vão comprar um imóvel físico, se eles vão investir em uma dívida, se eles vão comprar um fundo imobiliário de desenvolvimento, outro fundo imobiliário. Então, é muito importante, nesses casos, tá, ter um histórico grande do gestor para ele demonstrar a capacidade, para que você tenha certeza que aquele fundo imobiliário, mesmo sendo híbrido, vai ser um bom investimento para você. E assim como nos outros que eu disse, a distribuição é nominal. Então você tem ali a real, a inflação e o ganho de capital, porque o fundo imobiliário híbrido ele tem a autonomia para escolher investir no que ele quiser. Então, vira e mexe, tem ganho de capital, principalmente em fundo imobiliário, tá? Também outra coisa importante, normalmente fundos imobiliários híbridos, eles têm uma taxa de administração um pouco maior, porque dá mais trabalho para o gestor fazer a administração daquilo ali, e normalmente também tem taxa de performance, quando supera determinado benchmark, pode ser normalmente a IPCA mais 6%. Então, se aquele gestor conseguir um rendimento para os seus cotistas de IPCA mais 6%, né, superior a IPCA mais 6%, provavelmente você vai pagar uma taxa de performance de 20%.
Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui hoje, existem 5 tipos de fundos imobiliários: os de tijolo, os de papel, os de desenvolvimento, os fundos de fundos e os híbridos, tá? Então, o que eu preciso que você guarde desse vídeo todo, tá? Que somente os fundos de tijolo tendem a valorizar suas cotas a longo prazo, tá? E ele é o único que não distribui inflação. A inflação fica retida através do patrimônio do fundo e através dos aluguéis que serão atualizados pela inflação. Então, com exceção do tijolo, que te blinda da inflação, de fato, os outros 4 não te blinda da inflação, você está antecipando ela, você está trazendo ela valor presente. Então, para que você não perca poder de compra, você tem que reinvestir as distribuições, os rendimentos desses tipos de fundo. Então é por isso que lá no Milhão com Mil, né, que eu falei para vocês, eu divido a carteira em duas. Eu tenho 10% dela em fundo de tijolo e 10% em fundo de papel. Por quê? Para justamente me dar essa capacidade de proteção da inflação no longo prazo, mas eu já antecipo um pouco dela para realocar melhor a minha carteira. E falando sobre a realocação de ativos, né, eu tenho aqui um vídeo que você pode gostar, que é justamente sobre isso, né, como gerir uma carteira de investimento, uma alocação que vai possibilitar que você tenha melhor rendimento no longo prazo. Vou deixar aqui para você esse vídeo sobre alocação de ativos, que ele é muito importante. E também gostaria de fazer um convite, né? Caso você precise de ajuda para investir, está aberto nesse momento a mentoria 1 milhão com mil, que, caso você não saiba, é um programa completo de desenvolvimento de investidores, onde você vai encontrar ali um curso completo de investimentos. Você vai aprender tudo sobre fundo imobiliário, sobre ação, sobre gestão de carteira, sobre valuation, sobre finança comportamental, enfim, diversos assuntos para que você possa investir melhor. Você vai ter uma comunidade de alunos no Facebook e no Telegram. Você vai ter acesso antecipado às compras do 1 milhão com mil, né? Eu gravo um episódio a cada 15 dias, então demora alguns dias para ir ao ar. Então, no ato que eu faço a compra, você vai saber antecipadamente o que eu estou fazendo nessa série. Você vai ter acesso a valuations semanais, né, que são documentos que eu faço para saber se uma ação está barata ou está cara. E, principalmente, o meu grande diferencial, você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal, para que você tenha suporte comigo. Dessa forma, você vai poder tirar todas as suas dúvidas de investimento e eu vou poder te ajudar a investir melhor diretamente no seu WhatsApp. E se você gostou dessa proposta e quer saber mais sobre ela, na descrição desse vídeo tem um link. Clica lá que eu vou te explicar exatamente tudo o que você precisa saber para entrar hoje na mentoria do 1 milhão com mil. Tá bom? Agora eu tenho que te fazer um pedido. Caso você tenha chegado até aqui nesse vídeo e não deu o seu like, eu preciso te pedir, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não investe em fundo imobiliário, porque às vezes ele não sabe quais são os tipos que tem, as características desses fundos imobiliários. Então compartilha esse vídeo com ele, que pode ajudar, tá? Também comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você já investe em fundo imobiliário e se você conhecia os 5 tipos de fundo imobiliário que eu te mostrei aqui hoje. Caso você ainda não seja inscrito, ativa a notificação, se inscreve, tá? Porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Eu te agradeço por ter visto esse vídeo até o final. Um forte abraço e até a próxima.